Fala, galera! Estou muito feliz de estar aqui hoje no Congresso de TI. Eu acho que, se não me engano, é a minha segunda ou terceira participação aqui no evento. Sempre venho dando dicas aí de como escalar uma operação de vendas B2B, como fazer uma estrutura, um processo de vendas de TI. Hoje o nosso papo vai ser um pouquinho mais estratégico. Eu também vou trazer algumas dicas de como que vocês podem, de táticas, de estratégias para utilizar, mas eu quero partir também de um cenário mais estratégico para pensar as alavancas de crescimento aí para o seu negócio, que eu estou trazendo como uma jornada aí do crescimento escalável do seu negócio de TI. E também, antes até de entrar no tema, eu quero me apresentar. Talvez tenha alguém que está aqui nos acompanhando hoje que não me conhece. Já vou colocar aqui também já o meu LinkedIn. Acessem lá, tá? É Danilo Conrad em todas as redes sociais. Eu estou mais presente hoje no Instagram e no LinkedIn. No Instagram eu publico stories, publico mais conteúdo família também, tranquilo. E no LinkedIn é onde eu publico mais as questões de negócio, então fiquem à vontade aí para seguir em qualquer rede social. E também o meu perfil do LinkedIn, eu acho que ele é bacana se você faz vendas B2B, né, se você atende clientes ou você usa o LinkedIn para fazer prospecção, é legal você dar uma olhada no meu perfil também, porque ele é otimizado, então tem muita coisa ali que eu pensei na hora de criar meu LinkedIn. Ele tem um vídeo, acessa no mobile, ele mexe com vídeo, ele tem algumas otimizações para melhorar a taxa de conversão do funil, então é um bom benchmark para vocês. Mas, me apresentando, eu sou Danilo Conrad, sou fundador e CEO da Sales Hackers. O nosso propósito é ajudar que as empresas de tecnologia tenham um caminho mais fácil para conseguir escalar. Nós fazemos isso através de uma metodologia que ajuda tanto as empresas a adquirirem novos clientes com estratégia, com ferramenta, com processos de vendas mais escaláveis, como também eu vou mostrar aqui hoje. É muito importante que a gente não só olhe para a parte da experiência de vendas, né, de compra desse cliente, como também do atendimento, né, de como que a gente vai medir o sucesso desse cliente, ajudar ele a usar o nosso serviço, né, saber quando, o que fazer, quem questionar e tudo mais. Então, o que a gente chama isso de Customer Success, né, o sucesso do cliente. Então, tem algumas palavrinhas assim, em inglês que eu vou trazer aqui hoje. Não se assuste, tá? Eu vou trazer assim, um conteúdo que assim, é o que há de mais novo hoje no mundo quando a gente fala de estratégia de crescimento, né? Quando a gente fala de como que você monta uma estratégia de prospecção de vendas, algo para trazer novos clientes. Então, fica muito tranquilo também. Se tiver algum termo novo, me manda mensagem no LinkedIn, me questiona, tá? E eu vou ajudar você, vou tirar sua dúvida. Lá no nosso blog também, saleshackers.com.br/blog, você vai encontrar um glossário lá com várias terminologias de marketing, de vendas, de CS. Então, se você também ficar meio perdido ou perdida, acessa lá, dá uma olhada nesse glossário, também vai te ajudar bastante, tá? E vamos continuar esse papo depois no LinkedIn ou nas redes sociais. Bom, gente, isso que eu vou trazer para vocês aqui hoje são também um pouco da experiência que eu tive trabalhando com empresas como o Grupo Falcone, né, que também tem braço de tecnologia, né? A gente atendeu a First através do Grupo Falcone.
Temos aqui um cliente até muito especial no segmento de TI, a Whitec, a Bracim, temos vários clientes nesse segmento. Inclusive, temos um case que eu quero aproveitar o evento aqui para dar os parabéns publicamente aqui para o Nelson da Ravel, para toda a equipe envolvida aí nesse projeto, pelo aumento de receita dentro da base, né? Isso já traz um pouco do que eu vou contar para vocês hoje de estratégias para a gente escalar um negócio de TI e dar uma olhada nesse case, né? A Ravel aumentou 150% a receita dentro da base em 4 meses e você vê que foi dentro da base, esses clientes já estavam lá, né? E talvez você também está se questionando se você tem já um certo número interessante de clientes. Agora, a gente está no finalzinho do ano, né? A gente está em novembro de 2022, está no momento de você pensar a sua estratégia do ano que vem. Será que uma parte do seu crescimento de 23 não vai vir dentro da própria base de clientes? Como eu sempre gosto de trazer nas mentorias e consultorias, cliente antigo é sensível à oferta nova. Se você tem bastante cliente, né, uma boa lista de cliente organizada, os dados organizados dessa lista, a gente consegue organizar uma jornada, né, de compra para que esse cliente siga sempre comprando, mesmo após, né, de você ter conquistado a primeira compra, né? Então, o grande segredo é você conseguir vender muitas vezes para esse mesmo cliente, né? Se você vender só uma vez, seu impacto vai ser pequeno. Então, parabéns aí de novo, galera da Ravel, toda a equipe da Ravel. Esse resultado é de vocês, estamos juntos demais. E para cima, é só o começo, vamos escalar. Gente, e aí, retomando aqui, também vamos dar uma olhada nessa equação. A gente muitas vezes pensa o crescimento, né? E o tema dessa palestra são estratégias para a gente escalar um negócio de TI. Então, primeiro, é muito importante que você tenha uma receita recorrente, né? Então, se você não tem uma receita recorrente, pense em como ter uma receita recorrente, né? Se você não tem um software, de repente um service as a service, né? Um serviço como um serviço, né? Não é um SaaS, é um SaaS service as a service. Ou você, de repente, pensar em como produtizar isso, né? Tem algumas empresas, né? O exemplo de um cliente nosso aqui, a AD Tecnologia, que tem uma plataforma de RMM que ajuda as empresas a conseguirem tracionar dentro desse modelo recorrente no mercado de TI. Então, se você não tem ainda um modelo de entrega recorrente, pense um pouco nisso também, que é importante. Agora, o que é crescimento? O crescimento, você pega os seus novos clientes, tira os seus cancelamentos e multiplica pelo seu ticket médio. Então, a gente já começa a entender quais são as principais alavancas para a gente conseguir crescer o negócio. Primeiro ponto, a gente precisa ter uma estratégia para adquirir novos clientes. E eu vou trazer para vocês aqui uma estratégia que é, assim, o que há de mais moderno, o que há de melhor em estratégia B2B de prospecção, de geração de oportunidade, tá? E também uma forma aí da gente ver isso com um olhar mais centrado no cliente. Mas o primeiro ponto é como que a gente traz novos clientes com previsibilidade. Se você hoje não tem uma estratégia de venda proativa, que te fala assim, né? Sofro vendas, né? Eu não consigo vender, eu não consigo ir atrás do cliente, eu sofro vendas. Às vezes alguém me indica, às vezes surge um novo cliente, às vezes não, né? Então, não tem uma previsibilidade. Se você ainda não tem um processo de vendas proativo, o primeiro ponto é como é que a gente cria um processo de vendas proativo, né? Um processo que a gente mapeia o mercado, e eu vou mostrar como fazer isso, mas que a gente mapeia o mercado e, a partir daí,
a gente, com a narrativa correta, com os gatilhos mentais corretos, a gente consegue trazer o novo cliente. E quando a gente consegue trazer esse cliente, o que a gente pode fazer para que ele fique muito tempo e continue comprando mais, aumentando esse ticket médio, né? Esse valor, esse LTV, esse valor que esse cliente traz para a gente ao longo do tempo. Né? LTV, né, para quem não sabe, é o Lifetime Value, é o total de receita que um cliente traz ao longo de toda a vida dele como cliente. Então, esse slide, ele basicamente eu quero trazer essa reflexão para vocês, tá? Olhem a alavanca de novos clientes, mas não deixem de olhar também para os cancelamentos e para como que a gente pode aumentar o ticket médio. E aqui um ponto importante também, esse funil aqui, eu montei ele, eu não devo ter inventado esse funil, mas qual que é a principal estratégia? Muito se fala em termos da integração entre marketing, vendas, pré-vendas, CS, e o que está se vendo muito assim fora do Brasil é um funil completo, o que a gente está chamando de receita, né? Hoje já existe o cargo de CRO, né, que está aqui no slide, esse cargo de diretor de receitas, ele é cada vez mais comum fora do Brasil, e hoje no Brasil poucas empresas trabalham com esse funil, esse olhar de ver a jornada do cliente. A Sales Hackers é uma das únicas empresas, a única que eu conheço, que trabalha com esse formato de receitas. Então, mas como que funciona? Saiba que para a gente conseguir trazer uma venda na base é muito mais barato do que trazer um cliente novo. Então, quando a gente monta a jornada do cliente, né, é importante que você pense quais são os próximos passos, inclusive, para encantar esse cliente, né, porque quando a gente consegue criar um impacto, né, até de experiência de compra, uma experiência legal, uma experiência que ele goste da interação com as pessoas, com os e-mails, que faça sentido, se a gente traz um impacto muito bacana nesse primeiro mês, nesses primeiros 2 meses, a chance dele nos indicar e fazer novas compras aumenta muito. Então, existem várias pesquisas que mostram que se a gente consegue entregar esse primeiro valor muito rápido, a receita total que o cliente traz para a gente é muito maior. Porque essa receita vem da onde? Vem das indicações desse cliente e vem das novas compras que ele vai voltar a fazer, porque ele fica encantado, ele fica impressionado quando começou o serviço e naquele início você já consegue entregar uma sequência de coisas bacanas, né? Uma sequência de entregas boas. E aí, quanto mais rápido, né, você resolver o problema do cliente, melhor, né? Mais encantado ele fica, mais rápido a gente gera o impacto e mais cedo ele vai começar a indicar, mais cedo ele vai começar a comprar outros produtos também. Então, esse funil, nessa forma de você olhar a jornada do cliente, desde o marketing até o CS de uma vez só, ela muda o jogo bastante. E aí, basicamente, normalmente nas empresas de TI, o que acontece? Chegam oportunidades de vários canais de vendas aqui, né? A gente tem um parceiro que indica, tem algumas oportunidades que chegam por e-mail, tem oportunidades que vêm do distribuidor, tem oportunidades que são prospectadas, tem indicações. Todas essas oportunidades, quando entram no funil, devem ser qualificadas seguindo a mesma regra de perfil de cliente ideal. E a partir daí se define, né, como vai ser esse relacionamento
né? E se elas estão realmente no fit para avançar e no momento certo para a gente seguir, então, com a entrega. Então, isso é um pouco assim de uma jornada, de um funil de vendas que eu trouxe como uma referência para vocês pensarem como que é o funil hoje da empresa de vocês, né, da sua empresa hoje, porque se hoje você não está olhando também para essa camada de expansão, fica esse alerta. Isso é muito importante para o sucesso, né, e para a gente continuar crescendo. E aí, em termos de jornada, né, a maior parte dos negócios, quando estão começando, todo negócio ele segue essa mesma jornada de 7 níveis. Então, existem 7 maturidades, digamos assim, quando você está escalando a tua operação de TI. Primeiramente, você vai encontrar um encaixe com o mercado, vai validar a solução, vai ver as dores, né, o quanto que as pessoas do teu nicho estão dispostas a pagar, vai começar a prestar o serviço e tal. Depois, o que acontece? Aí vocês montam, né, a estrutura, está tudo meio que um MVP. A primeira operação, normalmente, que a gente precisa montar para conseguir ter mais escala é encontrar um processo previsível de geração de demanda. Então, um processo que a gente vai validar como é que uma sequência de e-mails, será que a gente vai buscar esse cliente no LinkedIn, será que a gente vai buscar esse cliente através de uma base de inbound marketing, vamos fazer prospecção ativa ligando realmente para o telefone da empresa, vai ter um software que vai gerar uma lista. Então, tudo isso, né, esse modelo repetitivo, a gente precisa encontrar antes de trazer o time. E é aqui aonde que eu vejo que normalmente as empresas também falham quando querem estruturar o seu modelo de aquisição de clientes. Muitas vezes as empresas começam, montam um time de operação, contrata vendedor, contrata SDR, contrata pré-vendedor, aumenta o seu custo, né, e muitas vezes ainda não tem um processo de venda que faça sentido com a venda de TI. Porque a venda de TI, ela tem muitos decisores, né? Então é uma venda um pouco mais complexa, a gente está falando de uma coisa mais técnica. Então tem uma forma ideal para você prospectar e adquirir novos clientes no mercado. E é isso que eu quero trazer um pouquinho para vocês hoje. Bora lá. Hidratado, vamos nessa. Então, antes até de entrar realmente nessa técnica, eu tenho uma pergunta para vocês, assim, nessa estratégia, eu tenho uma pergunta para vocês. Ficou mais difícil para você converter, né, para trazer um novo cliente depois da pandemia? Por que eu pergunto isso? Muitas pessoas, né, com quem eu converso me dizem que estão tendo uma conversão menor. E aí eu tentando entender por que a conversão está menor, né? Eu cheguei à seguinte conclusão. Sim, a conversão está menor porque os canais, né, de prospecção, como LinkedIn e e-mail, estão muito saturados, né? Então, se você tem lá no LinkedIn que você é CEO, né, de uma empresa, sei lá, acho que só ser CEO você já vai receber milhares de convites de conexão, todo mundo querendo te vender alguma coisa, o teu telefone começa a tocar, gente querendo te vender coisa. Então, assim, as pessoas acabaram até parando um pouco de aceitar. Eu mesmo não aceito mais todo mundo, assim, pô, me mandou convite de conexão, muitas vezes eu não aceito. Porque eu aceito e a pessoa começa a querer me vender alguma coisa, e assim, a gente gosta de comprar, né? Mas
A gente não gosta assim tanto de ser vendido, de alguém querer empurrar uma venda para a gente. No B2B também é a mesma coisa. Então, a grande questão em relação a isso é que os canais eles estão muito poluídos, né? Eles estão muito saturados. E como que a gente faz, né, para aumentar as conversões quando os canais todos estão muito saturados? Então, a grande sacada, né, e o convite aqui para a gente refletir um pouco mais agora, que eu quero aprofundar com vocês nessa camada de aquisição de cliente, quanto mais personalização, mais taxa de conversão. Então, o que a gente observa que está funcionando mais são as estratégias de prospecção, né, mais customizadas. Claro, quanto mais familiaridade, por exemplo, é um lead que já estava te acompanhando, uma empresa, uma pessoa, já estava te acompanhando no marketing, já recebia o e-mail marketing da tua empresa, ou já conhecia você de algum evento, de alguma palestra, enfim. Claro que você vai ter uma taxa de conversão melhor que se fosse uma lista fria, né? Se você está aí se prospectando frio, uma empresa que nunca ouviu falar de você. Mas existem várias formas de você chegar numa empresa que nunca ouviu falar de você e proporcionar uma experiência de compra tão legal, tão personalizada, que gera até um encantamento, né, pela experiência, pela surpresa, e isso traz uma taxa de conversão maior. Então, essa premissa da maior personalização na prospecção de cliente, em especial cliente B2B, empresas, né, com faturamento acima ali de 5 milhões, etc. Claro que todos os mercados, né, vão se beneficiar de maior personalização. Mas como a gente vai ver aqui hoje, não é recomendado que você faça uma hiperpersonalização para todos. Então, é importante que a gente sempre pense a nossa estratégia segmentando esse mercado. Alguns com mais personalização, maior conversão, maior retorno, e outros um pouco menos. Pulverizar esse risco, né, da prospecção, da geração de demanda. Mas pega comigo aqui essa estratégia, né, maior personalização, maior conversão. Então, o que a gente observa hoje, muito de tendência também, de metodologias para adquirir novos clientes, para aumentar vendas, né, para aumentar a aquisição de clientes no mercado de TI, é você trabalhar muito segmentado em nichos. Então, você cria, por exemplo, um perfil de cliente ideal, né, e personas. Você vai, por exemplo, trabalhar um perfil de cliente ideal, empresas do agronegócio com faturamento de 50 milhões anual, e eu vou falar com o CTO, vou entregar esse valor para o CTO, vou entregar esse valor para o gerente de TI, esse valor para o analista de TI, esse valor para o analista usuário lá da ponta, vendedor do varejo, enfim. Porque quando você trabalha uma venda maior, né, então você pode trabalhar um cliente-chave, muitas vezes, inclusive, a gente tem uma estratégia específica para cada empresa, né? Então, qual que é a grande sacada? É que você segmenta, né, identifica esses clientes, engaja cada um deles com a narrativa correta para o seu cargo, para o seu nicho, e uma vez que você entra na empresa, você tem uma estratégia de expansão. O que a gente observa hoje que está como uma tendência muito alta é isso, até porque o mercado de anúncio é muito difícil você trazer esses clientes que a gente gostaria muito de fechar. É claro, você vai trazer um volume maior, mas você também com anúncios e tal, mas a tendência é que as redes de anúncio também estão muito caras em vários nichos, né? Então está
o custo do lead está bastante alto, e essa estratégia você também consegue um custo do lead bem razoável, dependendo da forma que a gente trabalhar, né? Então, o marketing, o matemarketing, aí a conta, né, do ROI, do investimento, fecha muito nesse mercado, e tem muitos decisores, né, os decisores das empresas que compram TI são acessíveis por LinkedIn, são acessíveis por e-mail, são acessíveis por ligação, né? Então, você consegue elevar sua mensagem de uma forma mais barata. Você não precisa ir porta em porta, fazer visita presencial em muitos casos, né? Então, você pode fazer essa parte da customização de uma forma segmentada para alguns tipos de cliente. Então, aqui tem uma diferença, né? Essa é uma dúvida muito comum. Qual que é a diferença do perfil de cliente ideal e da persona, né? A buyer persona, né? Ou persona, como chama mesmo. Então, o perfil de cliente ideal, ele sempre vai ter um porte, faturamento, uma região, e você vai trazer, normalmente, uma indústria, né? Então, um segmento de mercado e você faz uma fatia desse segmento. Um nicho, né? Então, você vai definir X empresas que estão dentro desse nicho. Essa segmentação vai respeitar, muitas vezes, uma segmentação A, uma segmentação B e uma segmentação C, né? E, a partir daí, cada segmentação você vai ter uma forma de se comunicar e de gerar interesse, né, num decisor, uma forma de gerar interesse num influenciador, num usuário, num gatekeeper. Então, todas essas pessoas são mapeadas. E por que isso é importante? Né? Pô, talvez você pode ter alguém pensando aqui, caraca, isso é muito complexo, nunca vou conseguir crescer dessa maneira. Muito pelo contrário. Como o processo ele é organizado e todo o time ele sabe exatamente o que fazer, então existe uma pessoa, existe uma ferramenta para identificar as empresas, existe uma ferramenta para você identificar os telefones, existe uma ferramenta para enviar os e-mails, para gerenciar as atividades. Então, o trabalho ele é organizado e você tem as métricas de todo o processo. Então, parece, às vezes, para quem está tomando conhecimento de uma metodologia assim, agora pode parecer muito complexo e talvez você se assuste, mas não. Tá? É para você ficar muito tranquilo, porque isso aqui é o que há de melhor hoje em termos de vendas e de resultado em venda de TI e no mundo. E olha que eu pesquiso bastante. Tá? Então, se você começar a pesquisar mercado fora do Brasil, e no Brasil as empresas que mais crescem são as empresas que têm uma estratégia não baseada em lead, mas é uma estratégia baseada em contas, em empresas, em como que você gera interesse em empresas específicas. E a tua estratégia comercial, a tua inteligência comercial tem que estar olhando para isso. E aí tem, assim, alguns dados também que eu sempre gosto de trazer dados nas palestras. Assim, todas as taxas de conversão aumentam, né? Então, 67% das empresas promovem, ou seja, usam e promovem, falam bem, né? 29% investiram. Essa estratégia, ela usa o melhor do marketing, né, com o melhor do outbound. É possível mensurar bastante, né? A gente consegue ter um retorno melhor também nesse LTV, né, que é esse lifetime value, esse valor que o cliente, a empresa traz ao longo do tempo como cliente, né? Então, os resultados são muito bons. E também eu tenho aqui um material prontinho para vocês, um framework completo. Eu sei que a gente vem para essas palestras, assim, eventos e tal, a gente sempre gosta
de baixar o material, de ter alguma coisa para levar para casa. Então, até essa apresentação aqui, tá, gente? Me peçam a apresentação, ou peçam para o pessoal da organização do evento, tá liberado, tá? Toda essa apresentação para vocês. E também tem esse framework de ABM para vocês mapearem quais são as etapas desse processo, né, o objetivo de cada etapa, a estratégia, que conteúdo o vendedor ou SDR pode utilizar naquela etapa, se vai ter algum bônus, né, quem são as pessoas envolvidas, quais são as etapas envolvidas, né? O CEO vai receber agendamento para cliente perfil A, né? Ou em que momento que a gente envolve o arquiteto. Então, é muito importante que a gente tenha essa organização. Tem muita empresa que eu converso há anos que não tinha um processo de vendas organizado. Às vezes eu falo com a empresa, com o CEO, falo com o empresário e continua desorganizado, né? Então, muitas vezes, uma forma simples de alinhar esse processo, essa visão, você já consegue ter ganhos rápidos. E muitas vezes eu falo também com outros empresários de TI que, às vezes, vem de uma palestra, conteúdo gratuito. Hoje mesmo estava falando com um empresário que tinha comprado um curso de vendas de TI, enfim, o CEO, que ele tem um negócio de TI pequeno, acho que são 10 pessoas na empresa. Ele falou que só o curso que ele tinha comprado já ajudou a fazer as primeiras vendas e tal, e que tinha dado muito certo. Às vezes, conteúdo gratuito é muito assim, né? Eu acredito que quando a gente tá com a intenção correta, as coisas acontecem. Então, tá aí para vocês também de presente. Baixem realmente, tá? E me fala lá se ajudou, me manda no LinkedIn, me manda no Instagram, me diz se ajudou. E também, gente, já assim, encaminhando aqui para vocês uma ajuda, eu tenho certeza que muita gente ficou com essa sensação de que, olha, adoraria ter isso, uma estratégia assim mais escalável, mas eu não sei se consigo, eu não sei se funciona no meu negócio, etc. Então, fica aí um convite para um bate-papo de um diagnóstico gratuito, 100% free, não se incomodem com nada, tá? E a ideia é realmente oferecer insight estratégico para vocês, é benchmark de mercado, é um bate-papo com um especialista, é vocês conhecerem mais de perto a nossa metodologia, tá? Então, se você está conhecendo agora, talvez você está querendo conhecer mais, então fica aí o convite para continuar esse papo, tá? E quem já conhece também nossa metodologia, já conhece nossos cases, fica aí o convite também, especialmente aí no mês de novembro, a gente está com um Black November aí e tal, com várias condições bem bacanas para quem quiser trabalhar com a gente. Com certeza é a melhor oportunidade do ano para começar um projeto de consultoria, um projeto de aceleração comercial, um projeto de crescimento. Então, fica o convite aí também. E obrigado demais aí, pessoal. Contem comigo, tá? É um prazer sempre participar aqui do evento Congresso de TI. Obrigado aí a toda a equipe que sempre é tão gentil aí com a gente, tem paciência, nos apoiam bastante aí os palestrantes. Obrigado aí a toda a equipe, Marco, Carol, Pri também, toda a equipe do Congresso de TI. E contem aí comigo, contem com a Sales Hackers, vamos continuar esse papo nas redes sociais. Então, é Danilo Conde em todas as redes sociais. Estou mais presente hoje no Instagram, também bastante no LinkedIn. Então, vai lá, manda uma mensagem, bora continuar a conversa. Tamo junto. Excelente, Danilo. Muito obrigada.
Fala, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, né? Quem estiver assistindo aí depois. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa o horário que você tiver. Se estiver fora do planeta também, tá tudo certo, não sei que horas são aí. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fábio Teles, eu sou Head de Serviços na Desk Manager e eu vim aqui contar para vocês um pouquinho de experiências, né, que eu tenho acumulado aí na minha vida existencial e basicamente vou explicar para vocês, para empresas de TI, para empresas no geral, quais são os benefícios de montar o que nós chamamos de CSC, tá? Mas vamos lá. O título da palestra está aqui, está tudo bonitinho, vocês podem ver ali. Integre as suas áreas de gestão para um resultado de sucesso. E eu começo aqui fazendo uma baita provocação. A grande maioria das empresas, vamos dizer assim, o departamento principal, o core principal, né? É um departamento onde os processos funcionam muito fáceis, a coisa já é estruturada, aquilo tem uma visão bem clínica, né? E bem assertiva dos gestores, líderes, diretores, donos da empresa, tanto faz, né? Em paralelo, as áreas de back-office, a essas áreas principais, elas acabam sendo, em alguns momentos, até, vamos colocar ali, entre aspas, sucateadas. Como assim? Né? E aí, vamos lá para a gente entender como isso funciona. Tá? Bom, o relacionamento, né, entre as áreas, normalmente, ele passa por alguns processos, vamos dizer assim, workflow, né? Alguns processos de workflow, onde alguma demanda sai de uma área, vai para outra, aquela área começa a entender a necessidade, vai trabalhar naquilo, devolve, e assim se tem uma comunicação. Muito disso hoje é feito através de e-mails, vamos por assim, né? Portanto, vamos pegar um exemplo prático. Eu tenho uma área, sei lá, vou pegar o exemplo da Desk Manager. Eu tenho a minha área de vendas, que é a responsável por fechar os contratos que vem por inside sales ou por outbound. E essa área, ela precisa fazer algumas demandas. Então, ela internamente, ela abre um chamado para a área administrativa, a qual vai fazer validação de contrato, mandar o contrato para o cliente, colher assinatura, tal, vai fazer todo esse processo. Só que, paralelo, a área administrativa ela tem que falar com uma terceira área, que é a área jurídica. Por quê? Em muitos dos casos, o cliente fala, não, pô, eu queria alterar essa cláusula, eu queria colocar essa, eu queria utilizar o meu contrato de NDA, eu tenho um contrato padrão de fornecedor, e aí isso tudo tem que ser negociado, né? E essas áreas estão totalmente integradas. Então, a venda vai lá, faz a reunião, convence, o cliente aceita, pô, vamos contratar, beleza. São trocados contratos, né? Então tem o contrato do cliente, às vezes ele tem algum contrato padrão, vem aquilo para a gente e a gente manda o nosso para ele. Ambas as áreas jurídicas, né? Ou as duas áreas jurídicas das empresas fazem toda essa qualificação daquelas cláusulas, dos itens ali, fazem apontamentos, isso aqui não pode ser assim, isso aqui não pode ser assado, assim a gente não aceita, assim assado a gente não aceita. E depois, né? Depois disso, volta à área comercial para continuar os trâmites até a assinatura ser colhida. Bom, legal. Se esse processo não for olhado com carinho, isso pode realmente acontecer, tá, gente? Porque o core business é venda. Eu tenho que trazer venda para trazer mais receita, para a empresa crescer, investir, e assim a gente vai ganhando de todos os lados. Enquanto venda tem um baita de um carinho, o processo comercial, ou perdão, o processo administrativo jurídico, ele não pode ser esquecido, né? Na realidade, quando essa empresa é pequena, está crescendo e tudo mais, isso acontece, certo? Primeiro você olha para o principal, depois você vem olhando para aquilo que está em volta. Então, a ideia de você trabalhar com esse relacionamento, né? E aí falando de departamentos e tudo mais, é a ideia de você trazer cada vez mais uma forma de gestão simplificada e unificada para todos daquela empresa. Ou até mesmo, às vezes, de empresas diferentes. A gente tem muito cliente aqui que a gente faz um contrato com um grupo, né? E aí o grupo tem mais 15 empresas e você tem que trabalhar com as 15 empresas. Sim,
Tem sim. Então, a forma de você tratar isso de uma maneira assertiva vai fazer você ter controle, padronização, entendimento de cada uma das operações. Por isso que a parte de relacionamento é extremamente importante, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, a gente vai entrar em vários detalhes, e aí eu entro cada vez mais nisso. Então, bora para o próximo. Dentro da Desk Manager, a gente tem um processo, né? A gente tem um processo, uma jornada que nós entendemos lá atrás, quando o boom do CS, né, do sucesso do cliente chegou ao Brasil, a gente teve uma pessoa do time, né, que fez um curso de CS, começou a entender e a gente começou a mapear as informações que nós já tínhamos dos nossos clientes para entender qual que era o nosso principal calcanhar de Aquiles, vamos por assim. O que aconteceu? Falando de Desk Manager. Em um determinado momento, a gente começou a fazer uma análise de cohort em cima de todas as nossas implantações de clientes dos últimos 5 anos. Pegamos todos os dados que nós tínhamos e colocamos ali para validar. E o que a gente entendeu? Clientes que não tinham, antigamente não era obrigatório, clientes que não tinham o processo de onboarding e ongoing, esses aqui que vocês estão vendo, vocês estão vendo meu mouse ali, eu ia fazer com isso aqui, mas não serviu de nada porque não aponta na tela para vocês, né? Então, o onboarding aqui, né? O onboarding e o ongoing, clientes que não tinham assistência nesse primeiro passo, a tendência deles era cancelar com a gente muito mais rápido, de 2 a 3 vezes mais rápido do que um cliente que passava por esse processo. O que a gente entendeu? Nosso churn estava em 6,5% para 7%, né? E através dessa análise a gente entendeu que, pô, eu preciso trabalhar esse cara. Então, criamos um processo de onboarding no qual ele era totalmente assistido a partir do momento que aquela venda era concretizada. Então, falei do processo ali, do administrativo, jurídico, tudo foi, e tudo mais, tudo foi acertado, tudo foi colocado em ordem. Qual que é o processo agora? Onboarding. Então, o time comercial, assim que ele tem um ok do administrativo, cara, tá tudo certo, contrato assinado, segue o jogo. O time comercial pega todas as informações que ele coletou do cliente, ele abre um chamado para o time de implantação. E aí onde começa a nossa jornada do cliente dentro da Desk Manager. Então, nessa jornada do cliente, como as coisas funcionam? O cliente ele entra, ele tem um onboarding manager, né? Um analista de implantação, no qual ele vai pegar aquele cara, vai entender todas as necessidades, dores, apontamentos, tudo que aquela pessoa, aquele ser humano precisa, né? Para a empresa dele, e vai traduzir aquilo para o onboarding dentro do Desk Manager. E aí falamos de dados, falamos de configurações, de necessidades, né? De estruturações de processos ou adequações de processos daquele momento, tá? Então, o analista de implantação ele vai pegar e falar assim, beleza, cara, entendi, vou fazer aqui toda a sua parametrização e dar os treinamentos para que você seja capacitado para evoluir com essa parametrização. Falando disso, saindo disso, esse cara vai para gestão, né? Por quê? Ele fez um onboarding, startou, ou seja, está rodando, ele tem um processo de gestão e aí já não fica mais no time de implantação, vai para o time de sucesso do cliente. E aí foi onde a gente entendeu o que precisava ser feito. Entendemos o problema lá no sucesso do cliente. Pô, legal. Não dá para ficar sem implantação. Mas também não dá para deixar esse cara sem assistência ali para sempre. Então criamos um processo de sucesso, né? Onde a jornada passava por todos esses 6 pontos aqui, desde gestão, SLA e OLA. Depois esse cara aqui foi incorporado no onboarding, então eu tinha um primeiro passo de trabalho de SLA e OLA dentro do onboarding para que o cliente startasse com algo, para depois de um tempo ser medido e atualizado, melhorado ou até mesmo transformado em uma carta comercial para vender para os seus clientes finais, né? Aí temos outros tópicos dentro do Desk Manager, outros aplicativos, como nós chamamos, que seria a parte de avaliação técnica, gamification, satisfação, tenho mais coisas ali como projetos e tudo mais, né? Parte de ativos, né? Controle de inventário, utilização de mensagerias, né? Então WhatsApp, Telegram, os próprios chats do Desk Manager como canal de abertura de chamado pelo cliente final, e aí atingíamos um platô.
onde chegávamos no sucesso. Então, aquele cliente precisava ser assistido a partir de agora com novas tecnologias, novos recursos, novas features lançadas no Desk Manager que iriam facilitar o seu trabalho no dia a dia, certo? Basicamente, era assim que funcionava. E aí, e funciona até hoje. E aí, por que a gente está falando disso? Porque quando a gente entendeu, né, todo esse processo, a gente começou a assistir os clientes dentro deles mesmos. Então a gente pegava um cliente, nosso carro-chefe sempre foi TI, o Desk Manager nasceu como uma ferramenta de ITSM, que acabou, por necessidade, evoluindo para o CSC. Então, trabalhando em outras áreas dentro daquele cliente. Então tinha lá o departamento de TI, aí o departamento de RH falava, poxa, cara, preciso de um negócio desse aí, porque ficar controlando as coisas por e-mail é muito ruim. Aí eu mando um e-mail lá pro fulano, fulano não responde, ninguém sabe o que aconteceu. Depois de 3 semanas vem a cobrança da diretoria falando, pô, o cara falou e ninguém fez nada. Pois é, esse processo acontece muito com as áreas que não são core principal da empresa. É normal. É normal. Primeiro você arruma onde você vai ganhar dinheiro. Depois você arruma o que vai sustentar fazer você ganhar dinheiro. Por quê? Senão você vai ganhar dinheiro e vai perder numa proporção que não é aceitável. Certo? Então, como é que o Desk Manager funciona? O Desk Manager, ele seria o, vamos dizer assim, a central nervosa da empresa para controle de demandas que são criadas através de outra pessoa. Nossa, Fábio, ficou complicado. Pois é. Vamos lá tentar explicar isso da maneira mais simples. Toda vez que eu estiver dentro de um processo onde eu tenho alguém que pede alguma coisa e alguém que resolve aquela coisa que foi pedida, o Desk Manager está no meio de campo. Então, ele faz a ponte do solicitante, TI, usuário final, para o atendente, operador, analista, sei lá, o que vocês quiserem chamar. Ele faz essa ponte. Então, ele captura o que está sendo pedido, estrutura, entrega para o atendente faz o tratamento daquilo, devolve para o solicitante falando que foi resolvido, ou não, ou que precisa de outro problema, ou escalona para outro lugar. Então, o Desk Manager faz esse contrato, esse controle, né? E por que que isso é importante? Por que que a gente está olhando esse slide aqui? Ele te dá duas coisas. Falando do tratamento externo, então você dá vários canais de comunicação, ou a possibilidade de utilizar vários canais de comunicação pelo solicitante, pelo usuário final, né? E este solicitante vai ter suas demandas tratadas, que nem expliquei agora há pouco. Só que o que que isso resulta? Primeiro, ferramenta omnichannel. Então, não importa se a pessoa iniciou o atendimento por e-mail, depois ele quis ir para um chat, foi para um Telegram, saiu, foi mandar um SMS, por exemplo, se quiser, funcionaria, tá? Então, a ideia é você trazer todos os canais para uma fonte só de dados. Então, não importa por onde o usuário esteja falando com você, que é a decisão dele, ou seja, onde ele se sente mais confortável e respeite esse sentimento dos seus usuários para que você tenha uma boa nota com relação à experiência dele, tá? Então, quanto mais informações vocês derem, mais canais vocês derem, melhor os usuários vão se sentir e mais assistidos eles vão ser, porque eles estarão falando no canal que é mais cômodo para ele. Pensem nisso como algo muito estratégico, tá? Mas não é o foco aqui. Então, o externo, vários canais. E o que que isso traz? A partir de eu ter abertura de diversas demandas através de vários canais para os departamentos da minha empresa, eu tenho o controle interno, passando pelo estratégico, o tático e o operacional. Como assim, Fábio? Uma pessoa abriu um chamado para o departamento de contabilidade, falando que precisa fazer o processo de férias, sei lá, uma pessoa da RH abriu, preciso fazer o processo de férias do fulano de tal com a nossa contabilidade. O que que vai acontecer? O Fábio da RH entrou em contato e falou, ó, preciso fazer aqui o processo de férias aqui para o fulano. Beleza? Obrigado, valeu, tchau. Depois eu preciso do feedback sobre isso. Ele abriu o chamado para a contabilidade, para o financeiro lá da empresa, que seja. O financeiro pega aquela demanda e fala, putz, entendi. Ele vai lá, atende aquele chamado, coloca em um status no qual ele está aguardando um terceiro, uma empresa externa, um fornecedor, e pede essa informação para esse fornecedor. Manda todos os dados, o fornecedor faz o que tem que fazer e devolve. Né? Ele devolve, a pessoa recebe, fala, não, beleza, tá tudo aqui, ó, toma aí, e manda de volta para o Fábio lá do RH. Qual que é o processo bom daí?
todo esse controle operacional, o Desk Manager está lá na ponta, está fazendo, né? Fala assim, pô, Fábio, legal. Então quer dizer que eu consigo controlar tudo que vier ali, então eu consigo substituir o e-mail? 100%. 100% dos casos você consegue substituir o e-mail. E aí, o que isso vai trazer? Primeiro, o operacional vai funcionar. Você tem um processo definido que vai funcionar em cima dos parâmetros que o sistema dá. Então não tem como você fugir muito daquilo. Segundo, você consegue criar um workflow. Então o processo começa aqui e ele vai seguindo etapas até que se conclua. Portanto, evita falhas. E o terceiro, você entra na parte tática. Então, a parte tática, né, você começa a entrar no ponto de um líder, de um gerente, de um diretor, né, onde ele vai estruturar melhorias, vai entender dados, vai analisar resultados e começar a entender padrões para entender, ó, pô, eu tenho um ponto de atrito aqui, eu tenho um ponto de atrito aqui, eu tenho um ponto de atrito aqui. O principal que eu tenho que mexer hoje é nesse. Então ele pega o item, arruma, corrige, coloca para rodar, sustenta, próximo. E assim você vai conseguindo ter dados. Então você sabe quantas coisas a pessoa fez, qual o tempo que ela gastou, qual é a média de tempo, você consegue colocar um prazo de atendimento, você consegue fazer escalonamento e alertas em cima de tudo isso, certo? E aí, por que você vai trazer isso? Para que o nível estratégico, né? Aí você está falando de diretoria, C-level, tá? Tenha a visão do que está acontecendo e consiga criar planos para melhoria ou implementar novos recursos ou trabalhar com coisas novas, implementar novas tecnologias dentro daquele time. Então, sabendo dados, eu consigo entender onde eu posso melhorar, e entendendo onde eu posso melhorar, eu consigo criar um plano de acesso. Então, eu tenho duas formas de lidar com isso. Por isso que a parte de você ter o controle dos dados, externo, usuário final, interno, operação, faz total diferença. Tá? E é isso que a gente tenta trazer aqui, o Desk Manager como o sistema nervoso central da operação daquela empresa. Certo? E vamos para um exemplo um pouquinho mais prático disso. Então, o que vai ser o Desk? Para pensar nesse círculo aqui, parece até o símbolo do Resident Evil, né? Então, ó, qual que é a essência da coisa? Eu tenho o Desk Manager no centro e ao redor eu tenho as áreas de atendimento. Aqui são alguns exemplos das principais áreas, por exemplo, que a gente tem dentro da Desk. Então, Fábio, por que você está trazendo isso? Porque você pode ensinar o seu cliente a fazer isso. Ele não está olhando para isso, ele às vezes não tem tempo para olhar para isso, mas o quanto mais ele souber como a operação dele funciona, a empresa dele funciona, quanto mais dados ele tiver, e aí vou falar uma coisa que eu falo em quase toda palestra, todo webinar que eu falo, né? Eu faço, na verdade, eu falo sobre isso. Se você não tiver dados, é achismo. O achismo vai fazer você perder dinheiro. Tá? Então, uma empresa hoje que não trabalha com dados, ela está fadada a cometer erros crassos e provavelmente vai perder muito dinheiro até acertar. Não que o sentimento da pessoa seja ruim, tá? Mas ele não é 100% assertivo, né? Normalmente você tem um caso gigantesco feito de um problema, que às vezes é apenas uma exceção, que tem que ser tratada como exceção, mas você acaba, por não ter dados, transformando aquilo em regra e faz um esforço gigantesco para que aquilo não aconteça novamente e às vezes aquele ali nem é seu problema. Tá? Então, o Desk Manager ao centro, ele pode coordenar os processos de TI, recursos humanos, saque, manutenção predial, administrativo, comercial, jurídico, desenvolvimento. Cara, eu tenho mais uma infinidade de departamentos. Então, eu posso ter, eu tenho indústrias, então eu tenho a parte de engenharia, eu tenho um monte de operações que eu consigo monitorar esses processos, né? Dentro do Desk Manager, fazendo a ponte entre solicitante e atendente, e às vezes até clientes externos, e monitorando, orquestrando esse processo, eu entrego para cada uma das áreas os seus problemas e onde trava. Então você consegue saber que, por exemplo, um chamado que foi aberto para a TI, para o cadastro do usuário, ele não funcionou, porque dependendo de como foi, o Desk Manager ou a pessoa não viu, estava mal configurado, estava errado, não sei, pode ser um monte de coisa. Então, a ideia é você saber justamente disso. E falando de todo o processo, tudo aquilo que você pode ter ali em cima. Então, por exemplo, o que são esses círculos, esses meios círculos, né, em volta? Eles são itens, né, ou outros softwares na qual o Desk Manager pode se conectar. Então, ele pode se conectar com
com um RP, como a gente já tem alguns exemplos dentro da nossa operação. Ele pode se conectar a um software de monitoramento. Então, pô, você usa Zabbix, RMM, você usa HostGreen, você usa qualquer software de monitoramento de mercado, você pode se conectar com eles. Você pode enviar alertas para sua operação através do Teams, Slack, Google Rocket Chat, Google Chat, que mais? Tem mais uma porrada de gente aí no meio, Discord. Então, o que acontece? Uma operação, um chamado não foi atendido, ele manda um alerta no Slack falando pro canal lá X que você escolheu, falando Slack, Teams, tanto faz. Olha, o chamado tal vai expirar em 30 minutos se ninguém fizer nada. Então ele manda aquilo, só o time tem acesso, então o time consegue fazer a sua logística para atender. Então você consegue cumprir prazos, você consegue receber alertas. Por isso que esse círculo aqui, ele traz para você a ideia de experiência de controle daquilo tudo. Né? Um controle de ativos, né? Então você pode controlar patrimônios dentro do Desk Manager, você pode controlar estoque dentro do Desk Manager, você pode controlar uma porrada de coisa. Tudo isso para que você consiga, para você, fornecer informações estratégicas e você pode chegar ao seu cliente e falar, cara, vamos fazer isso porque vai te dar uma visão que você não tem hoje sobre a sua operação. E às vezes os problemas que você encontrou não são os problemas de verdade. Beleza? Bora pro próximo. Aí, a gente entra na parte de gestão. O que nós falamos da parte de gestão, né? Então, basicamente, coloquei o sistema para rodar. Então, vamos lá, estratégico, tático, tudo mais, tá operacional, tá tudo funcionando, os canais estão todos abertos, o cliente pode chegar e falar e tal. O que eu vou tirar disso aí? Primeiro, controle de chamadas, que aí eu passo por incidente, né? Controle de problemas, gestão de mudança, gestão de conhecimento, né? Hoje, quem não tem diversos artigos em SharePoint da vida, em um monte de coisa, um monte de repositórios, vamos pôr, num Google Drive, né? Ou sei lá, num Dropbox, arquivos separados, com informações de tratamento e tudo mais, de atendimento da empresa. Só que você ter um software que faz esse controle, você consegue vincular uma coisa na outra. Então, imagina que incrível, a pessoa vai abrir um chamado pro, sei lá, uma troca de toner numa impressora. E aí lá você tem uma base de conhecimento ou várias bases de conhecimento nas quais ele pergunta para você ali, ele te dá, ó, tem a impressora 1, a impressora 2, a impressora 3, qual que você quer? Você escolhe, aí ele abre, ó, para trocar o toner dessa impressora, você precisa abrir essa tampa aqui e lá tem explicadinho, ó, tem a foto, tem o desenho, tem o manual de instruções, que seja. Então, você ter esse vínculo poupa tempo. Tá? Então, a gestão ela passa muito por isso. Inclusive, a gente falando aqui de SLA, né, fazer o controle do tempo de atendimento da sua operação é uma ótima maneira de você entender se a sua operação é eficaz, consegue entregar aquilo que foi prometido, ou se o seu time está defasado, com falhas na questão de quantidade de pessoas por tempo de demanda, o tempo médio de um atendimento, por que aquilo está demorando ou não, se aquilo é uma exceção, é uma regra, puxou você para cima, puxou você para baixo em relação à média, você consegue saber tudo isso, né? Além de tudo, e no final, para gestores e diretores, você consegue visualizar aquilo em tempo real. Então, qual que é a ideia da visualização em tempo real? Eu saber o que está acontecendo com a minha operação naquele momento. Então, poxa, estou com 80 chamados na minha fila e eu tenho só 10 pessoas para atender. O que aconteceu? Você pode entender que foi uma demanda que aconteceu, algum problema com o software, com o produto que você tem, com algum item de topologia física ali, sei lá, um roteador morreu, uma internet parou de funcionar. Então, o acompanhamento, ele faz com que você possa tomar a decisão, né, de uma forma mais rápida através daquilo. Então, a ideia da gestão é você saber o que você tem dentro de todos esses 6 itens aqui, né? E conseguir tomar decisões assertivas em cima disso, tá? E aí, a gestão, né? Como eu disse, ela se divide em itens. Então, pensando naquela mesmo escopo que a gente viu ali do símbolo da Umbrella lá no Resident Evil, nós temos também a gestão aqui baseado no que a sua operação vai fazer. Então, não importa a operação, todos esses itens cabem.
Tá? Então, eu posso, obviamente, que é adaptado em cima de cada um dos processos, mas sim, cabe. Então, posso fazer o controle de chamados, como eu disse, controle de problemas, controle de mudança, conhecimento, SLA e OLA, e tudo isso vai me dar dados de todas as operações. Então, eu consigo entender que a operação X, que está no meio do meu processo, então eu começo na operação A, passo para a operação X, que vai entregar para a operação Y, né? A operação X está com uma defasagem de equipe, de tempo, o SLA não está assertivo, aquilo ali está passando muito do tempo e o meu processo trava ali. Então, vamos trabalhar nesse processo, vamos melhorar esse processo para a gente conseguir fazer isso mais fluido. Quanto mais fluido, mais rápido, mais tempo, sobrando, mais coisas eu posso fazer. Então, tudo é uma questão de organização. Como eu disse, o Desk Manager é um orquestrador, ele vai estar ali no meio do processo para pegar o ponto A, levar ao ponto B e te falar, ó, entre esses dois pontos, você tem esses problemas aqui, lindo. Vai lá e corrige. Beleza? E aí, o que a gente pode falar sobre esses itens? Se a gente estiver falando de SLA, né? Tudo isso aqui, lembrando, levem isso para os seus clientes, tá? Levem essa ideia para os seus clientes. Faz total sentido para qualquer empresa. Quem não quer um prazo certo e definido para ter o seu tipo de coisa atendido, ok? Então, SLA e OLA. Né? Qual que é a diferença entre os dois? Um é um acordo com o cliente final, ou com um departamento. Né? O outro é um acordo interno do próprio departamento. Como assim, Fábio? Eu tenho um acordo que eu vou atender todos os itens de TI em 2 horas, certo? E eu posso ter um acordo de um departamento X, por exemplo, o financeiro para atender o time de vendas, eu posso ter um acordo chamado OLA, tá? E o que eu falaria desse OLA? Eu, financeiro, vou atender as minhas demandas em um acordo que eu tenho comigo mesmo em 2 horas. Ah, tudo bem, você vai atender em 2 horas. Quanto tempo você vai demorar para solucionar? 8. Então, eu crio o acordo comigo para suprir as necessidades da minha empresa, certo? Fábio, mas tá, qual que eu penso em estruturar? E aí depende daquilo que você está falando. Então, se eu for entrar nesses detalhes aqui, a gente vai se estender muito. Não é o tópico aqui. Mas se você tiver alguma dúvida depois também, me procura lá no LinkedIn, a gente troca uma ideia, a gente marca alguma coisa e eu consigo te ouvir e entender qual é a sua dor para poder tentar te ajudar da melhor maneira possível, tá? Então, o que eu tenho com SLA e OLA? Eu tenho controle do atendimento, então sei o prazo de resposta e o prazo de solução desse cara. Eu tenho a solicitude. Como é que eu posso falar o que eu posso falar da solicitude? A partir do momento que você tem um prazo, né, e você pode colocar uma meta em cima desse prazo para que 98%, 95%, 90% dos chamados sejam atendidos dentro daquele prazo, você consegue fornecer para o seu cliente final, seja ele interno ou externo, a solicitude da operação. Então, ó, estou disponível para atender você naquele tempo. Mas, ao mesmo tempo, você também consegue entender se sua equipe consegue atender ou não. Porque se você colocou isso em 3 meses, você não conseguiu bater nenhuma vez a meta, ou temos um problema operacional, processo, pessoas, pode ser uma porrada de coisa, tá? Então, você vai conseguir trabalhar isso. E aí você também tem o controle da empatia da sua operação com o cliente final, impactando diretamente na satisfação dele. Como assim, Fábio? Se eu tenho a solicitude, óbvio, eu tenho um tempo, então estou trabalhando em cima daquele tempo. O cliente que está abrindo alguma coisa para mim, se ele souber desse dado, um processo interessante de ser pensado, ele sabe quando ele vai ser atendido, ele sabe quando vai ter a chamada dele resolvido. Então ele não precisa, né, ser chato, vamos por assim, para não falar outra coisa, com você. Em compensação, o seu time ele consegue trazer para você, né, e trazer para o seu cliente final aquele controle da empatia. Pô, entendi, cara, eu vou tentar resolver aqui da melhor maneira possível, tá? Eu tenho um prazo de tanto em tanto tempo, mas eu vou tentar fazer mais rápido para você. E isso vai quebrar a expectativa. Por quê? Nós temos muitos exemplos de mau atendimento no Brasil, mas muito, 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 muito. Então, a partir do momento que você começa a controlar isso, você consegue melhorar cada vez mais o seu processo na operação, tá? E o que a gente fala de satisfação, que foi o último item que a gente falou ali. Se a gente estiver trabalhando com a parte de satisfação, o que a gente consegue trazer?
você consegue criar maneiras de entender o que aquele cliente quer, ok? Né? Através de perguntas específicas. Normalmente, quando a gente está fazendo a implantação, estamos fazendo um onboarding dos nossos clientes, se o cliente tem alguma coisa de pesquisa de satisfação, a gente tenta entender qual que é o objetivo dele. Se ele não tem, nós tentamos trabalhar com o que nós chamamos da tríade da satisfação. Esse item aí que vocês estão vendo à sua direita, onde nós temos o NPS, o CES e o CSAT, certo? Quem não conhece muito dessas métricas aqui, eu vou falar de uma maneira bem rápida, assim, né? Explicando sobre elas. Mas por que isso é importante? Porque a tríade da satisfação, como o próprio nome diz, tem 3 pontos importantes que você consegue entender o sentimento do cliente em todo o seu processo de atendimento. O NPS aqui, a gente não está falando do NPS com relação à empresa, sobre indicações, né? Se a pessoa é promotora ou não. A gente está falando o NPS transacional, no qual eu estou trabalhando, e é o que o Desk Manager faz, né? Eu estou trabalhando sob aquele contato. Então, você vai perguntar para o cliente como que ele se sentiu, qual que o quanto que ele gostou daquele contato, a ponto de falar para outras pessoas que aquilo foi bom. Tá? Então, o NPS ele vai te trazer isso. O CES ele vai trazer para você a taxa de esforço. Então, quanto mais esforço seu cliente tiver, menor a nota vai ser. Tá? Então, se você não sabe como funcionam esses itens, depois entra lá no blog da Desk Manager, dá para você procurar lá, tem artigos lá dentro que explicam o que é o NPS, o que é o CS, o que é o CSAT e como eles podem ser usados para controlar a satisfação dos seus clientes, tá? E o CSAT é aquela velha pesquisa de satisfação. O que você achou? Ótimo, bom, regular, ruim, péssimo, sabe? 5 itens, ou de 1 a 5, o que você achou desse cara aqui? Como foi a qualidade dele, né? Então você pode estruturar esses itens porque você consegue pegar sentimento, esforço e probabilidade de indicação daquele processo. Quanto mais alto todos eles, melhor. Se um deles estiver baixo, você sabe onde está o problema. Ou o que aconteceu, pelo menos para aquele problema existir, né? Outra coisa, a gente pode falar sobre a avaliação interna do atendimento. O que é isso? É uma coisa que o Desk Manager tem desde 2014, talvez, não me lembro. Qual que é a ideia? Eu, gerente, líder, que seja diretor, dono, né, com um cargo ali de coordenador, supervisão, tanto faz, posso chegar, desde que permissionado para isso eu seja, né, eu posso chegar a atendimentos do meu time, né, dos meus colaboradores, olhar para aqueles atendimentos daquelas pessoas e falar, pô, nesse atendimento aqui sua nota foi tal, por causa disso, sugiro você fazer isso. E a pessoa pode me responder falando, ó, eu não fiz isso, porque aconteceu tal coisa, tal, e foi isso, gerando também uma tréplica, né? Sua com relação e até talvez um reajuste da nota que você vai dar com relação àquele atendimento. Legal, Fábio. Para que eu faço isso? Porque você consegue medir como você está vendo o atendimento do seu técnico relacionado ao processo e todos os indicadores que você consegue medir dentro daquilo ali, né? E você está vendo a visão do cliente com relação à sua equipe técnica, sua equipe de atendimento, que seja. Então você consegue ter as duas pontas sendo avaliadas, tá? Para conseguir também entender quais são os gaps, entender quais são os pontos de atrito e trabalhar nesses caras. E por último, nós temos o gamification, né? O primeiro software de ITSM aqui do Brasil, né? A ter esse recurso. E o gamification, ele traz para você a possibilidade de visualizar como estão os andamentos, vamos por assim, das tarefas da operação para que ela consiga gerar a sua quantidade de pontos e criar uma competição saudável entre todos os departamentos. Então, você consegue criar uma quantidade de pontos recebidas pela operação de acordo com aqueles trabalhos que elas fazem. Então, sei lá, o meu time de onboarding, ele interage muito menos que o time de suporte. Então, o peso de uma interação do time de onboarding tem que ser maior que o time de suporte, né? O time de desenvolvimento, ele trabalha muito mais com tarefas, não com chamados. Então, o peso de uma tarefa tem que ser muito maior que o peso de um chamado, mas o chamado também tem que ter peso, porque ele atende chamados quando estamos falando de problema de sistema. Tudo isso você vai trabalhar dentro do gamification para você
gerar a pontuação e criar uma concorrência dentro da sua equipe, ok? E aí, falando do processo como um todo, então, eu já tenho a satisfação, controlei prazo, eu sei o que eu vou atender, né? Eu sei que o que o Desk Manager, a minha central nervosa da empresa ali, né, junto com o RP e outros softwares que você possa ter, ele vai controlar. O que eu faço? Normalmente as empresas não começam com todos os canais de comunicação, tá? Mas vou dizer para vocês, a grande maioria das empresas dentro da nossa base que hoje utilizam o WhatsApp, né, tem mais de 60% dos chamados sendo abertos pelo WhatsApp, porque o povo está querendo. Ninguém quer mais ligar e ficar numa URA, falar com uma pessoa. Ele quer mandar mensagem no WhatsApp e ter o seu problema resolvido. E olha que legal, quando você usa um WhatsApp, um Telegram, você diminui a curva de aprendizado porque todo mundo sabe usar. Todo mundo tem. Todo mundo tá no grupo da família recebendo meme da tia que não sabe de onde veio, só encaminhou sem ver direito. Né? Aqueles bom dia com gatinho brilhante que a gente recebia em 98 através de e-mail. Agora tá no WhatsApp. Até isso evoluiu. Então, a utilização de mensageria se tornou uma forma de uso, né? Muito mais cômoda para os usuários e até mesmo para a operação. Por quê? Através de uma conversa eu posso falar com mais pessoas, coisa que com o telefone eu não consigo, certo? Então, se eu estou falando com alguém no telefone, eu estou falando com aquela pessoa. A não ser que você seja muito doido ou trabalhou como telefonista em 1900 antigamente, aí você consegue atender mais de uma ligação ao mesmo tempo. Caso contrário, é impossível você fazer isso, né? Então, um dos processos de otimizações, né, que podem evoluir dentro da empresa é liberar canais melhores para as pessoas entrarem em contato e fazerem as suas solicitações. E aí, para empresas que querem, pode fazer o controle de ativo. Então, Fábio, pô, eu não trabalho com ativo, então faz o controle interno da sua empresa. Você faz o controle do mobiliário, você tem patrimônio de tudo, você tem o histórico do que aconteceu com esse cara. Então, você pode estar perdendo dinheiro. Né? Imagina para uma operação, vou usar um exemplo de TI, estamos no congresso de TI, vou usar um exemplo de TI para trazer para vocês. Você tem 10 computadores de 2015, né? Que tem lá um Intel i3, i3 com 4 GB de memória. E essa pessoa precisa usar 15 abas do Chrome. Quem é de TI já entendeu o quanto que isso lascou, tá? Se você não é, pergunta para o amiguinho do lado que ele vai te falar. E qual que é a essência da coisa? Essa máquina não está preparada para o atendimento nos dias de hoje. O que vai fazer? Se você tem 10 máquinas, 15, 20, 30, 1 milhão, tanto faz, essas máquinas vão ser lentas. Se elas vão ser lentas, as pessoas vão ter que esperar. Se elas estão esperando, elas não estão trabalhando. Se elas não estão trabalhando, você está perdendo tempo do dia. Se você está perdendo tempo do dia, você está perdendo automaticamente dinheiro, já que você paga as pessoas por hora. Conta simples. É só você fazer um link com a outra. Então, o quanto mais você controlar, melhor você vai ter de resultados. E aí você consegue controlar as máquinas, fazer inventário delas. Então, se alguma coisa acontecer com uma máquina, sei lá, alguém foi lá e tirou uma memória, tinha 2 pentes de 2 GB. Aí a pessoa tirou um, ficou com 2 GB. Você recebe um alerta, certo? A ideia é fazer com que as coisas sejam muito mais simples de controlar, né? E aí você tem mais uma infinidade de possibilidades que vão caber para algumas operações ou não, como por exemplo, para operações de TI, acesso remoto é muito mais viável do que você fazer uma pessoa levantar a mesa dela e até o outro departamento, porque o tempo de, de movimentação ali, de traslado de um lado para o outro, né? Conta também como atendimento. Portanto, é um tempo que você vai inutilizar. Porém, algumas operações trabalham justamente atendendo clientes externos. E o mapa de localização, ou geolocalização, que vocês estão vendo aqui, por exemplo, do Desk Manager, dá para ensinar ou mostrar para você onde está seu técnico, qual chamada ele está atendendo, quanto tempo ele gastou naquele atendimento e qual é a rota que ele fez, quantos quilômetros ele gastou dentro do Desk Manager. Então, basta o usuário ou o atendente colocar lá no seu celular lá o aplicativo, né? Ele de field, você vai saber onde ele está, qual que foi o tempo de deslocamento dele de um lugar para o outro e assim vai. Tá bom? E aí a gente entra
num dos pontos muito importantes que vocês vão conseguir chegar. Indicadores. Então, a gente já falou dos indicadores lá de satisfação. Então, a gente tem ali a qualidade, que é NPS, CS e CSAT. Mas também temos a parte de TMA. Então, você vai conseguir ter um tempo médio de atendimento dos seus clientes, né? Você vai conseguir saber se o SLA está em dia, se está expirado, quanto expirou, por que expirou, e descobrir quais são os problemas que você tem na sua operação para poder tratá-los. Saber a quantidade de chamados para o cliente. Pô, na minha média de chamados por cliente por mês é 5. Esse cliente está fazendo 35 chamados. O que está acontecendo? Você pode entender a tendência, o que é aquele momento daquele cliente para você poder tomar uma ação, né? Você consegue saber pela quantidade de horas e trabalhadas em cima dos chamados atendidos da sua operação, você consegue saber qual que é o custo da sua operação vezes salário, por exemplo, ou vezes o que o cliente paga. Então, você consegue saber se aquele cliente te dá lucro, se aquele cliente não te dá lucro, se ele é um cliente problemático. Tudo isso para você conseguir tomar decisão. Uma das decisões mais difíceis e a que as pessoas menos olham é quando chega o momento de eu ter que demitir um cliente. Às vezes o meu cliente me paga bem, mas ele é frustrante para a minha operação. Então ele acaba desmotivando toda a minha equipe. Será que esse cliente tem que estar comigo? Será que ele é assertivo para a minha operação? Ah, mas o cliente paga bem. Tudo bem, se o cliente paga bem. E ele paga tão bem a ponto de você poder perder uma equipe inteira pela forma como ele trata todo mundo, e você, sei lá, talvez sair de uma equipe de 5, 2, 3, 10, quanto tanto faz, para, sei lá, menos da metade, por causa que as pessoas não aguentaram o tratamento daquele cliente. Então, tudo é questão de você saber avaliar e entender o seu momento para fazer a sua tomada de decisão de forma assertiva, né? E tudo isso gera para você o quê? Um ciclo de melhoria contínuo. Portanto, você vai colocar as coisas para rodar, vai analisar os resultados, né? vai colher os resultados, vai fazer análise desses resultados e, em cima da análise, você vai criar um novo plano de ação para fazer uma nova execução, analisar os resultados desse cara e assim vai. Então, esse círculo que vocês estão vendo é a ideia do famoso PDCA, obviamente adaptado aqui para nossa realidade, e o que o Desk Manager consegue entregar para todas as operações. Ele consegue entregar o resultado, que será analisado pela operação, será criado um plano de ação para trabalhar aquilo, e esse plano de ação será colocado em execução para corrigir os problemas, gerando novos, que vão ser analisados através de resultados, análise, avaliação, execução, e assim sucessivamente para sempre. O famoso ciclo de melhoria contínua que o White tanto prega, e muitas das vezes, por estarmos no dia a dia, no processo operacional, no processo tático, não paramos para pensar de que, em vez de eu só apagar incêndio, é melhor eu analisar para eu conseguir prever um incêndio para que ele não aconteça. Tá certo? Gente, muito obrigado. Eu sou o Fábio. Se vocês quiserem falar comigo, não hesitem em me chamar lá. Pode falar com a Desk Manager. Entra lá no @Desk Manager, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Deixa uma mensagem lá. Eu vou responder vocês, tá? Se quiser falar com a gente também, conhecer mais um pouco do nosso produto, tá aí os contatos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado ao pessoal do Congresso de TI. Valeu aí pela oportunidade e estamos aí. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Fui. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mari Viana, muito feliz de estar com vocês no dia de hoje, né, participando aqui da 9ª edição do Congresso de TI. E eu vou falar sobre automação robótica de processos, famoso RPA. Explicar um pouco para vocês aí o universo, né, dessas interações, dessas construções todas, desmistificar um pouco, né, sobre essa questão de perder posição, as dificuldades de acesso a sistemas, as dificuldades de implantar, né, essa automação, essa construção toda dentro das empresas. Maravilha? Então vamos lá, pessoal. RPA é a sigla, Robotic Process Automation.
A criação desses robôs de software. Que a gente fala muito em robô, as pessoas pensam logo em humanoide, né? Robô em pé, ou aquelas máquinas que montam carros e tudo mais. Mas quando a gente fala de RPA, esse tipo de automação, elas são como braços humanos, né? São braços não humanos, na verdade, que executam tarefas, né? Que executam sequências de passos como se fossem pessoas lá operando sistemas, clicando em sites, em banco de dados, acessando sistemas, interfaces diversas, né? Então o robô ele é programado passo a passo para repetir essas tarefas. Ele faz exatamente o que o humano faz. A proposta justamente desses projetos de RPA é trazer melhorias para esses processos, não simplesmente repetir o que o humano está fazendo, né. Então a gente vai falar aqui de mapeamento de processos, um pouco dessa visão de estruturar realmente uma área de automação dentro da empresa, para que possa viabilizar outras unidades de negócio dentro da organização, e não apenas um processo, né, porque geralmente quando as empresas começam a entender, né, o quão bom é essas atividades do repetitivo ali, das pessoas estarem fazendo de forma repetitiva, conseguir transformar isso em automação, o quanto melhora a produtividade da empresa, o impacto realmente no negócio. Maravilha? Então, a proposta é realmente um robô ser construído e treinado para executar esse passo a passo, como se fosse um humano. E assim, só que o robô ele não pensa, né? Ele executa tarefas que ele foi programado, né? O passo a passo, vou mostrar um pouco para vocês aqui o que, que é esse robô, como ele funciona, essas caixinhas, esse passo a passo, e como eu até falo aqui, né? Ele consegue executar até 5 vezes mais rápido uma tarefa. Só que se ele for feito programado de forma errada, ele vai errar 5 vezes mais rápido também. Podendo causar um impacto ruim, nessa experiência, né, no início dessa experiência com automação. Existem diversas plataformas hoje, algumas gratuitas, uma que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o estúdio, da Automation Edge, que é nosso parceiro da Robu, é o low code, que eu vou explicar um pouco para vocês o que é esse tipo de programação low code, que precisa de programações mais simples, né, e não linhas de código muito complexas, para processos mais simples, tá? E existem 2 modelos que são os principais, da categoria aí de robôs de RPA, que são os robôs assistidos, que é onde existe um ser humano por trás ali operando, dando start, acompanhando essa tarefa ser executada, né, dentro de um determinado período, que ele é acionado, ou o robô de RPA não assistido, que é aquele que é programado realmente, com data, com início e fim, ou ele começa novamente a partir de determinada hora, ou até fica 24/7 trabalhando direto, processando ali diversos acessos, acessando diversos dados, consolidando tudo isso num banco de dados. Maravilha? Eu acho que assim, para quem não conhece nada de RPA, o que eu vou trazer aqui é um pouco realmente dessa imersão para entender e você poder amanhã depois conseguir ver isso dentro da tua empresa, ver isso dentro da tua rotina, né, conseguir enxergar ali atividades que as pessoas, fazem de forma repetitiva, de forma cansativa, e às vezes um volume grande dessas pesquisas, desses acessos todos, que eles podem ser gerados automaticamente. Isso trazendo mais qualidade, né, inclusive para quem está executando. E aqui é um tipo, né, dessa era de transformação digital, existem as linhas de código, que muita gente nunca viu, sabe que existe, né, que está ali por trás de grandes sistemas, que tem diversas linguagens hoje, que são os desenvolvedores que constroem lá linha a linha de código para fazer automações, que pode ser um RPA também. Existe o low code, que é o que eu vou mostrar um pouco para vocês aqui, que é o estúdio, né, de RPA, de automação, que ele tem baixa aplicação de código, né, a pessoa precisa conhecer um pouco, às vezes, dependendo do processo, não precisa de nada. Eu mesmo não sou desenvolvedora e eu consigo fazer um robozinho, uma coisa simples. Tem o no code, realmente, que é uma ferramenta que não precisa de código nenhum, que inclusive é o que eu consigo fazer. E a ideia principal, como a gente fala, né, o RPA ele é o Excel da década de 70. Então, assim, amanhã ou depois, o importante é as pessoas terem acesso a essas plataformas, começar a treinar da forma mais simples, até tem muita plataforma gratuita para você começar a aprender sobre RPA, porque isso vai fazer diferença, inclusive, na carreira, né, na possibilidade da pessoa participar de projetos e entender e começar a trazer isso para dentro da organização e ampliar o portfólio de conhecimento, de capacidade de entrega da empresa e poder, né, realmente continuar fazendo parte do time, né, da área de tecnologia que não tem como fugir, né, cada vez mais amplia esse braço de tecnologia dentro das empresas e a gente precisa estar atento, participando dessa evolução. E agora eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do estúdio, aonde o robô processa. Tá? Aqui é o Process Studio da Automation Edge. Cada uma dessas caixinhas aqui acontece um passo, uma tarefa a seguir, né? Esse aqui é até o exemplo de aguardar o clique na página, realmente no site,
para fazer a pesquisa do CNPJ, tá? Aqui é uma pesquisa de certidão negativa de débito. Então, eu vou dar play nessa atividade aqui, nessa esteira de atividades, e vocês vão ver como é que o robô faz rapidinho a pesquisa. Olha, já abriu aqui o browser. A velocidade também depende de internet, tá? Depende também do tipo de acesso. Aqui nesse caso também vai passar o CAPTCHA, então ele leva um tempo realmente para poder fazer essa leitura aqui do código e o acesso. E ele faz a consulta final. O que pode depender realmente é a internet, né, e o tipo de acesso que ele faz. Olha, ele consultou, tá vendo? Ele traz aqui que a empresa está com a sua certidão negativa, ok, né, não tem débitos tributários, essa inscrição do CNPJ. Essa pesquisa ela poderia ser, esses dados eles poderiam ser captados de uma planilha de Excel com milhões de CNPJs, né, um volume alto, e continuaria fazendo sozinha essa pesquisa. Essa informação, no caso, ela para aqui, mas a gente poderia capturar esse dado, já colocar num outro banco de dados ou uma outra planilha, confirmando que aquele CNPJ ele está livre aí de qualquer tipo de negativação. Então, assim, o processo ele poderia continuar. Aqui é só uma demonstração simples de um passo a passo realmente. Ele entrou no site, anotou o CNPJ, tirou o CAPTCHA e fez a consulta. Só para vocês entenderem o modelo, como é que tudo isso funciona. Por isso que eu falo, é um sistema, é um software, né? É um braço ali não humano que faz a operação acontecer. Maravilha? Aqui voltando para a nossa apresentação, seguindo aqui. O que acontece? Em muitos momentos as pessoas não conseguem entender, mas o que mais ele pesquisa? Ele vai entrar em ERPs e sistemas existentes da sua organização, bancos de dados diversos, né? Bancos locais, bancos em nuvem, sites e portais, sistemas de diversas linguagens também, e consegue transferir essas informações também para diversos sistemas, relatórios, sistemas em nuvem, né, e a entrega do serviço pronto realmente, relatórios, pesquisas, atualizações de informações, gerando relatórios para melhor tomada de decisão, ganho de tempo, né, escalabilidade para o negócio, né, mais produtividade para a operação e para o time. Provável gera novas ideias também, com todas as informações mais acessíveis e mais rápidas, né, e obviamente, consequentemente, retorno financeiro para a organização. Então é tudo isso que a automação de processos, entrega para as organizações, né, através de todos esses sistemas. O que acontece muito ainda na nossa sociedade, no nosso mercado, é insegurança, né, diante de informações, na hora de tomar uma decisão de como é que começa esse caminho da automação, esse caminho, da transformação digital da sua organização, tem muita incerteza, a má gestão, inclusive, de informações, de processos, né, falta de desenho de processos, falta de visão, falta de padrão, infraestrutura, cria resistência, a empresa não consegue se planejar, então, assim, falta ferramenta, burocracia, são todas essas palavras aqui, elas trazem a atmosfera que a gente encontra muito nas organizações hoje, no momento de uma transformação, de uma implementação, de sugestão de automação de algum processo. E custo, né, sem dúvida, é um dos lugares, né, que é onde fica essa discussão, né, onde eu posso investir, como eu posso investir. Hoje as pessoas elas têm um custo para a empresa, para a organização, operando lá aquelas tarefas repetitivas, simples em muitos momentos, só que volumosas, que podem ser feitas por um robô. Então essas discussões todas, essa atmosfera toda, ela tem que ser, trazida à tona, para que a gente possa cada vez avançar mais com essas soluções dentro das empresas. As empresas, em geral, né, elas têm a sua área de TI, regras de negócios, área de pessoas, área financeira, jurídica, marketing, operações e área comercial. Antigamente falava-se que um ERP, né, um sistema integrado lá de gestão, ele era a solução para toda a organização. Porém, hoje, além do ERP, a gente tem CRM na área comercial, sistemas de TI, né, de usuários e tudo mais, de gestão de colaboração também online. Tem o ERP, né, que é aquele que gerencia todos os dados da empresa, vai ter software diversos, dependendo do modelo de negócio.
A parte de marketing também, digital, dados, informações, de pesquisas, de acesso, de investimento financeiro, né, no marketing. Relógio de ponto na área de pessoas, assinatura na parte jurídica e a parte financeira, relatórios diversos. Então, hoje, toda essa atmosfera ela é possível ser integrada, né, em termos de atividades de execuções. Quando a gente vai falar de dados, a gente vai falar de BI, né, de uma outra visão de gestão de informações e gestão de dados. Quando eu falo de ferramenta para poder unificar, para poder trazer, fazer conexões com várias áreas, a gente vai falar de RPA, de automação, para que consiga acessar diversos softwares, né, e trazer realmente dados para que a empresa possa tomar melhores decisões. Primeira coisa que a gente pensa, né, no momento de uma decisão, o que eu posso automatizar? Será que a minha empresa tem esse tipo de necessidade hoje? Se existem pessoas hoje fazendo tarefas muito maçantes, repetitivas e volumosas que eu poderia trazer uma automação? Então, é identificar essas necessidades, né. Hoje você atende os seus prazos, né, de entrega para o seu cliente? Você consegue fazer algo diferente, impactar o seu cliente, o seu mercado? Então, essa análise precisa ser feita. Como é que você está entregando o teu serviço, como é que você está operando, os teus entregáveis, o teu tipo de negócio. Segurança, você precisa estar, olhando mais para a exposição das suas informações, do teu sistema, das suas operações, a interface entre as pessoas, WhatsApp, redes diversas de colaboração, tudo isso é possível a gente fazer uma automação e trazer mais segurança para a tua empresa? Melhorar a experiência do cliente, né? A precisão de dados, a curacidade de processos, né? Governança de informações, que tanto se fala hoje em dia, LGPD, segurança de dados, melhorar a retenção de pessoas, né? Pessoa, ser humano é movido a desafio. Então, como promover mais desafios, gerar mais criatividade, mais possibilidades para as pessoas do seu time. Reduzir duração de processos, reduzir custos, porque na linha do tempo existe, obviamente, o investimento inicial, né, na implantação de um projeto, na contratação do sistema, do RPA ou de uma programação que você vai fazer, se o seu RPA for feito em código. Investimento também em pessoas para fazer a gestão, né, desse projeto. Isso tudo, ao longo do tempo, o retorno financeiro acontece, porque se o teu processo ele é de grande volume, você vai conseguir entregar muito mais, fazer muito mais e mais rápido com automação. Logo, você vai ter um retorno financeiro a médio e longo prazo. A gente pensa aí sempre em 1, 2 anos, para que você tenha o ROI, né, o retorno do investimento, dentro da tua organização. Mas todo esse processo, eu vou até citar aqui alguns exemplos, a gente precisa tomar muito cuidado no início, né, para que o processo, para que a criação da RPA não traga mais ônus do que bônus, né, porque precisa existir um gerenciamento dessas informações, dessas ferramentas todas, para que tudo não se perca. E aqui, evoluindo, como iniciar a transformação digital com o RPA dentro da sua organização, né? Ficou decidido, vocês encontraram um caminho, existem áreas que hoje estão demandando muitas pessoas para poder executar uma tarefa, o cliente hoje não consegue receber as informações na velocidade que você gostaria que ela recebesse, existe muita reclamação, então vocês identificaram que tem áreas que precisam de automação. Primeira coisa, envolver as lideranças, né, dos negócios da empresa, das áreas dos negócios, para que eles comprem de fato a ideia, para que eles entendam realmente, façam parte desse processo todo de transformação. Reduzir possíveis resistências é o maior objetivo, para que as pessoas entendam realmente o valor que essa automação, que a velocidade dessas transações todas vai trazer para a empresa. Revisitar desenho de fluxos ou iniciar do zero. Se você hoje não tem o BPM, não fez ainda, eu vou falar um pouco sobre isso, o desenho das suas áreas, realmente não consegue ter métricas de todas as suas entregas, a gente vai ter que fazer esse desenho, né, no detalhe, para que realmente seja feito um robô que consiga executar não só o que a pessoa já faz, mas de maneira muito mais inteligente, muito mais ágil. Identificar atividades candidatas à robotização, né, dentro dessa conversa toda, definir realmente quais serão automatizadas, podem ser automatizadas, listar essas tarefas de grande volume de forma repetitiva, encontrar o processo ideal para começar essa jornada, né? O primeiro pontapé lá, o primeiro robô que vocês conseguirem construir, né? Olhando para todo esse cuidado realmente, né? Com a organização, é o início. Definir os ganhos relevantes, tá? Os tangíveis e intangíveis. Os tangíveis realmente é financeiro, é a entrega, é você amanhã depois fazer uma análise, né, um NPS aí do teu cliente, da relação com o teu cliente, uma relação até com o teu time interno também, e ter esses ganhos mais tangíveis. E o intangível realmente também é o time,
né, as pessoas realmente se desenvolverem, terem um olhar diferente para a automação, para a tecnologia e conseguirem participar dessa evolução da organização. Calcular o ROI, né, com prazo positivo, né, olhando aí para 1, 2 anos, né, de maneira positiva, esse retorno tem que existir. E aqui só trazendo uma jornada, né, identificando o problema, determinar o processo problemático, modele, né, só o necessário para começar o primeiro, a análise, né, só contribuir realmente o que ele vai atender, diagnosticar esse problema real e propor um desenho com soluções simples e eficazes, né, focar primeiro, né, em ser melhor do que já estava sendo feito. Só aí já tem um ganho, né, de escala, de retorno, e a gente conseguir trazer o mais próximo possível esse ROI, né, identificar as necessidades da tecnologia e automatizar esse processo. Então aqui é só uma jornada, como acontece geralmente com o primeiro processo, com a primeira automação dentro da organização. Aqui eu trouxe como fosse um Canva, né, para a gente definir esse processo, você olhar para as tuas áreas e conseguir documentar, né, o que está sendo feito, o que está sendo proposto pela tua área. Se a gente joga o desafio para os líderes, as unidades de negócio vão olhar para dentro das suas áreas e vão perceber o que poderia ser automatizado. Com um documento como esse, vai facilitar eles conseguirem tangibilizar e trazer para a área de TI, trazer para a consultoria, o que é defender a ideia realmente de fazer essa automação. Aqui só um exemplo, né, de um processo, né, de gestão de parâmetros para que as pessoas possam solicitar férias dentro da empresa. Quando a empresa tem um volume grande de solicitações, tem um quadro de 200, 300 funcionários e precisa manter isso atualizado, auxiliar o time de RH a transferir essa informação para o colaborador e para que essa informação também consiga chegar no financeiro, para que possa entrar no fluxo de planejamento lá, né, de provisionamento das férias. Então, existe um formulário que tem que ser preenchido. Aqui tem as macroatividades, né, sugestão aí de macroatividades. Preencher o formulário, verificar, né, o direito das férias, realmente o que é legal versus tempo de casa das pessoas, né, avaliar e aprovar, programar as férias com o RH e já disparar para o financeiro também colocar isso em projeção. Quem são os fornecedores? Né, no caso aqui, as ferramentas que vão ser utilizadas, quais são os indicadores realmente que isso tudo vai dar certo, né? A frequência hoje, que é um exemplo aqui. O cliente aqui, no caso, também, ele é cliente e é fornecedor, ele vai receber também essa informação. E o resultado realmente são as férias aprovadas ou reprovadas. Então, assim, a gente conseguir desenhar o objetivo desse RPA. Maravilha? E aqui falando um pouco do BPM, né, é o Business Process Management, que é o gerenciamento de processos de negócio. É um conceito que une, né, a gestão de negócios, de tecnologia de informação, com foco na otimização e resultado, né, trazendo essa melhoria, porque dentro de um fluxo grande aí de BPM, a gente consegue olhar as áreas e entender aonde precisa de melhoria, aonde precisa de ajuste, de velocidade, tangibilizar mais o que está sendo feito. Aqui também um fluxo, um desenho, né, a primeira etapa aqui de um planejamento de alinhamento estratégico, a entender realmente qual é o objetivo da construção dessa automação, analisar esse processo profundamente para que não exista nenhum tipo de falta de informação, de gargalo, para que o processo não pare, né, o desenho do processo, a implementação, depois o monitoramento desse processo e o refinamento, né. Aqui trouxe um modelo de um exemplo também de desenho, para quem a pessoa geralmente vê esses desenhos, essas caixinhas, mas não sabe o que significa cada um dos passos, mas cada caixinha, diferente daquela automação lá, como eu mostrei a tela do estúdio, aqui é o desenho. Daqui transferir para o estúdio de RPA ou para uma programação realmente, uma construção de um código, fica muito mais fácil acelerar, né, a entrega eficiente desse robô, dessa automação e minimizar erros. Então, esse desenho ele é imprescindível para que realmente a gente consiga construir uma automação que tenha sucesso, né, que ela consiga realmente cumprir o combinado, né, trazer mais velocidade, trazer mais entregas e impactar o seu negócio. Aqui os benefícios do BPM, né, automatizar o processo, corrigir falhas pontuais, é muito importante porque a gente consegue olhar, né, metrificar ali o que está acontecendo, simular situações, né, mais complexas, prever processos e impactos que podem acontecer e designar pessoas para executar as tarefas e colocar, né, metas nesse trabalho. A gente consegue olhar por área, né, se a gente está fazendo por área, depois a integração entre as áreas, né, quando a gente tem todo esse fluxo desenhado, a gente consegue, inclusive, colocar em fila, né, colocar em esteira, o que a gente começa a automatizar primeiro. E aí, dentro da tua organização, se você hoje tem poucos processos a serem automatizados, se tem alguém de TI, alguém responsável ali, que vai cuidar dessas informações, dessas linguagens, desses
acessos, porque às vezes tem licenças para banco de dados, licenças de sistemas, podem vencer. Então, o gerenciamento de toda essa engenharia, de toda essa tecnologia, tem que estar a cargo de alguém, né, responsável para cuidar disso, ser realmente o protetor ali daqueles dados, né, o responsável. No caso da pessoa se desligar da empresa, ou sai de férias, ou alguma coisa acontece, as informações precisam estar reservadas, né, e protegidas. Inclusive, hoje eu faço um robô, crio uma automação. Aí a próxima automação eu vou fazer daqui a 2 anos. Então, a linguagem, a integração de tudo isso precisa ser muito bem protegida, muito bem acompanhada, para que não tenha nenhum problema e você não tenha muita refação, ou não funcione mais aquele robô que você já tinha feito, e não integre com as outras áreas. Quando a empresa já está num porte maior, né, a gente orienta realmente a existir esse COE, né, esse centro de excelência em RPA, é onde une todas essas informações e é uma área fica responsável por essas automações, responsável por essas migrações, responsável por alterações, por ampliações de sistemas, né, para manter a escalabilidade, manter a qualidade e a escalabilidade do desenvolvimento, né, e não existe falha de processo, de desenvolvimento e de execução. Aqui alguns benefícios, né, de construir essa área: redução do ciclo de produção, monitoramento mais preciso, integração de informações, redução nos erros, né, e custos operacionais, mais segurança aos dados, né, escalabilidade e maior qualidade. Porque aqui, meu primeiro robô é um cenário, né, de 3 a 4 projetos, eu construo uma governança mínima para esses RPAs. E aí, quando eu passo, né, de um número 5, 10 robôs, eu vou precisar de uma governança maior, né, capacidade do uso dos dados, capacidade de sistema, de servidor, de acesso, tudo isso precisa ser gerenciado para que não pare, né. Se o robô ele ocupa a entrega de uma área, se em algum momento ele para a entrega daquela área. Então, tudo isso precisa ser minimamente acompanhado de perto desde o início. A proposta justamente dessa palestra é a gente poder tangibilizar para quem está começando a entender o que que é esse universo da automação de processos, essa jornada e a importância de tudo isso. O que é, né, como construir esses processos, como buscar esse caminho se você não tiver pessoas internas que tenham noção ou que façam desenho de processo, buscar esse apoio externo, né, olhar para fora e realmente buscar referências e, dentro de casa, fazer essa gestão dos seus dados e de toda a tua tecnologia. E aqui, falando do RPA e as relações humanas, né, eu vou falar um pouco sobre o que que é, né, a visão da Robu, a nossa visão desde o início, quando a gente construiu a empresa, de realmente trazer qualidade de vida para as pessoas, escalabilidade para os negócios, né, a implantação do RPA, ele possibilita realmente que os profissionais sejam liberados, né, para focar em atividades que gerem mais valor para a organização, né, gerando mais dados também para que as empresas possam tomar melhores decisões, ampliar sua competitividade, ter esse olhar para dentro da organização e que vai reverberar para fora no segundo momento, para que a empresa possa realmente escalar, né, entrar em outras áreas e conseguir focar no core business, conseguir focar na missão da organização, né? E segundo até os dados da Deloitte, eu deixei aqui a pesquisa, 63% dos participantes declararam ter obtido uma melhoria visível, né, de experiência de consumidores após das ferramentas de RPA. O time interno, né, os clientes, todos percebem a melhoria da qualidade das informações, a qualidade dos acessos, após a automação desses processos, né. Aqui eu trouxe um vídeo também para vocês que exemplifica muito o que é realmente a relação de processos repetitivos, maçantes, e quanto isso já não faz mais sentido na nossa sociedade. Deixa eu passar aqui.
E aqui, então, fica o recado, né, não precisa nem falar. Trabalhos e operações robóticas, deixa com os robôs, né. O ser humano está muito além, o ser humano entrega muito mais. A gente, no nosso espaço de excelência, no nosso espaço de criatividade, no nosso espaço o elemento de cada um entrega muito mais do que tarefas repetitivas, simplesmente tarefas repetitivas, e maçantes, né. Então, assim, fica o recado, fica o desejo realmente que a transmissão tenha sido feita, né, da ideia da automação e como você pode olhar novamente para as tuas áreas, para os teus processos e buscar essa trilha, esse caminho de desenvolvimento, né, de transformação digital para a tua organização, para que você possa automatizar para humanizar, realmente devolver, né, a saúde, né, a integridade das pessoas para o dia a dia, para as tarefas e para a alegria de toda a organização. Maravilha? Obrigada, pessoal. Até aqui. E é isso. Até a próxima.